ver alguns amigos queridos, né? O Eberlin, que está aí na liderança de todo esse trabalho. O Eberlin sempre foi um líder nessa área, né? Que eu sempre admirei muito, continuo admirando, e me sinto muito honrado de estar participando não só da TDI Brasil, como desse momento agora aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Eu sou um cara que eu não acredito muito em títulos, tá? Eu sei que muita gente não vai concordar comigo, até mesmo aqui no grupo, mas eu acho que os títulos, eles têm sua importância, sim, mas não são eles que nos qualificam para uma determinada área. Uma pessoa pode ter, por exemplo, vários doutorados e ela não, por causa do doutorado, ela não precisa ser tão qualificada quanto, às vezes, uma pessoa que só tem o bacharelado. Então, mas o currículo lá de seu é enorme e tal. Eu não dou muita atenção a isso. Eu acho que o que me qualifica é o meu estudo pessoal, a minha experiência, né? E o meu Deus que me dá também algumas coisas, que proporciona para a gente algumas coisas que às vezes a academia não proporciona. Tá? Para mim, o mais importante do meu currículo, pessoal, é que eu sou marido da Ana Carmen, pai do Daniel e da Rebeca. E sou um cristão que vim do ateísmo, um ateísmo militante, tá? E fui evolucionista, evidentemente, fui professor de evolução, trabalhei com paleontologia, com evolução no cotidiano, né? E depois que eu me tornei cristão, ainda passei um tempo como evolucionista teísta, tentando conciliar a teoria da evolução naturalista com a minha nova fé, né, que eu não tinha antes. Então, para mim, o mais importante do meu currículo é isso, tá? Então, nós não vamos hoje conversar muito sobre biologia, que é a minha área, tá? O tema da nossa palestra, da nossa live aqui, é a ideologia naturalista e a intolerância contra a TDI, que tem tudo a ver com isso que o Marcos Eberlin estava falando agora há pouco, da experiência que ele teve lá na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul. Né? Por que esse tipo de coisa acontece no meio acadêmico? Dentro de uma universidade que, historicamente, as universidades são conhecidas como espaço para pluralidade de ideias, onde as ideias precisam e devem ser levadas e discutidas, independente de quais sejam, né? Claro, se for uma ideia, por exemplo, eu vou lá fazer uma apologia do nazismo. Aí não, cara, porque aí a história já mostrou que isso é uma monstruosidade, então tudo bem. Mas ideias e concepções, sejam elas científicas e até pseudocientíficas, sejam elas acadêmicas e até religiosas. Tá? Embora eu discorde veementemente das acusações de que design inteligente é religião e que o Estado é laico, então não deveria permitir isso, embora eu discorde disso e discorde da afirmação de que design inteligente é pseudociência, ainda assim, se fosse pseudociência e se fosse religião, a universidade é sim o lugar de se discutir isso. A universidade é lugar aberto para se debater ideias. Então, se agora é proibido debater ideia que não combine com o status quo predominante, a ideia é proibida. Né? Então, foi dentro dessa temática, que eu achei por bem colocar esse tema quando o Saulo me convidou para participar da Liga. Eu já falei desse tema no encontro regional aqui em Fortaleza, de design inteligente, na Universidade Federal do Ceará, que foi promovido pela TDI Brasil em 2017, né? E a gente está trazendo esse tema à tona de novo, porque ele está mais vivo do que antes. E esse episódio que aconteceu com o Eberlin na UFMS, ele é muito sintomático e serve, inclusive, de pano de fundo para a gente poder começar a falar sobre esse tema aqui, tá bom? As questões biológicas, paleontológicas, que são parte da minha formação, a gente pode deixar para um outro momento. Aqui, como as pessoas que às vezes assistem são críticos da nossa postura, e eu já ouvi muito dizer, quem é você, cara? Você está falando de evolução, de zoologia, de paleontologia, você não entende nada disso. Eu vou antecipar para quem quiser ouvir que eu não sou uma pessoa importante, eu não sou um grande cientista, eu não tenho um nome famoso, tá certo? Eu sequer tenho doutorado, na verdade.
Mas eu tenho alguma caminhada dentro da biologia, dentro da biologia evolutiva, porque eu trabalhei com isso e fui formado nessa visão. E aqui é só para exemplificar, né, alguns trabalhos que nós publicamos, quando nós pesquisamos e publicamos, quando nós estávamos mergulhados nessa área. Aqui a descrição de uma nova espécie de anfíbio, que nós fizemos em 1991. Esse é o título do trabalho, né, nova espécie de Tifonex da Amazônia brasileira. Aqui são algumas ilustrações de uma área que eu sou apaixonado até hoje, que eu trabalhei muito, que é a área dos pterossauros, né? E a gente publicou alguns trabalhos, algumas pesquisas que nós fizemos sobre os pterossauros, principalmente os pterossauros da Chapada do Araripe, e a gente trabalhou com isso junto a alguns pesquisadores que são importantes e aprendemos muito a respeito desse tema. Eu tive uma grata oportunidade de ser mentoreado, né, orientado por um dos maiores especialistas em dinossauros do mundo, o Dr. Giuseppe Leonardi, um italiano, que inclusive é padre, e quando ele estava aqui no Brasil, ele pôde me levar a campo e a gente pôde fazer pesquisas juntos. Eu sempre aprendendo, claro, né, ele era muito mais velho, era meu orientador. A gente fez pesquisas sobre rastros fósseis de dinossauros, como esses que vocês estão vendo aí nas fotos. Alguns podem já ter visitado lá em Sousa, no interior da Paraíba. E a gente fez alguns estudos a respeito de locomoção de dinossauros baseados nesses rastros, tá? Estudos que foram feitos e publicados. Entre vários trabalhos que eu fiz na área de herpetologia, que é o estudo de répteis e anfíbios, um deles foi a descrição de um novo lagarto do Cretáceo do Brasil, que eu descrevi junto com um paleontólogo que era meu colega na época, né? E nós publicamos 3 trabalhos a respeito desse lagarto. E esse meu amigo, como ele seguiu carreira na paleontologia e eu deixei para seguir a carreira na neurociência, então os tempos de paleontologia ficaram para trás para mim, do ponto de vista profissional, e esse meu amigo deu prosseguimento, ele continuou publicando outros trabalhos, porque esse novo gênero e nova espécie de lagarto do Cretáceo do Brasil, ele trouxe uma revolução no estudo da evolução dos lagartos. E é um trabalho evolucionista, tá? A evolução dos lagartos no mundo todo hoje foi influenciado por esse trabalho que nós fizemos e desse gênero e espécie de lagarto do Cretáceo que nós encontramos e descrevemos. Tá aí algumas figuras do fóssil e do próprio lagarto é constituído. Nós chamamos Tijubina pontei, Tijubina em homenagem à nossa Tijubina, que é um calanguinho que nós temos aqui muito comum no Nordeste, e pontei em homenagem a um grande paleontólogo já falecido, tá? Aqui algumas fotos, né, dos estudos que foram feitos, das estruturas desse fóssil, desse lagarto, e enfim. Isso é só para dar uma ideia de que a gente tem alguma experiência, né? Pode não ser uma vasta experiência, mas a gente não somos leigos quando nós falamos a respeito de evolução, quando nós falamos a respeito de design inteligente, quando falamos a respeito de paleontologia, de biologia, de ciência, de bioquímica e coisas do tipo. Tá? Então, isso foi só para dar um pano de fundo, porque eu não gosto de ficar apresentando essas coisas, mas como eu já me deparei em diversas situações semelhantes, de palestras e tudo, onde pessoas ficam questionando, querendo saber o que é que você fez, que tem a ver com essa área, a gente apresenta aí um pouquinho. Vocês viram lá no título da palestra o termo ideologia. Antes de nós falarmos da ideologia naturalista e de por que ela é tão intolerante com a teoria do design inteligente, com os adeptos da teoria do design inteligente, a gente precisa primeiro definir o que é que nós estamos chamando de ideologia, tá? Na verdade, o termo ideologia ele tem diferentes significados, vocês devem saber disso. Tem muitas versões diferentes de como se entende ideologia. Mas nós vamos adotar um conceito aqui na nossa fala para a ideologia, um conceito mais simples, que quer dizer conjunto de ideias e opiniões. Tá? Então, perceba, conjunto de ideias e opiniões não é ciência, é ideologia. Ok? Então, se eu tenho um conjunto de ideias e opiniões a respeito de um determinado assunto, eu tenho uma ideologia envolvida com aquele assunto. Mas eu não tenho necessariamente ciência. Aquele assunto não tem que ser ciência. Então, a nossa fala agora, gente, tem a ver com um tipo de ideologia, uma vertente da ideologia que a gente está chamando de ideologia naturalista. O que é a ideologia naturalista
diz? Ela é uma ideia ou uma crença de que apenas as leis e as forças naturais operam no mundo. Uma ideia ou crença de que não existe nada além do mundo natural. Então, é isso que nós estamos chamando de ideologia naturalista, é sobre isso que nós estamos falando aqui. O mundo acadêmico, já dos tempos de Charles Darwin para cá, ele foi gradativamente se tornando completamente dominado pela ideologia materialista naturalista. Ou seja, as explicações para a natureza e a vida, elas são obtidas exclusivamente pelo que a gente encontra no mundo natural. Fora dele, nós não aceitamos. É essa a visão do ideólogo naturalista, tá? O que é que isso tem a ver com o nosso assunto? Tem tudo a ver. A teoria naturalista para a origem das espécies, que é representada principalmente pelo neodarwinismo, que é a teoria da origem das espécies por seleção natural de Charles Darwin, acrescida depois, né, sintetizada com novos conhecimentos que ainda não existiam nos tempos de Darwin, como, por exemplo, o conhecimento da genética. Então, essa teoria naturalista para a origem das espécies, ela é representada não só pelo neodarwinismo, ela também, eu reconheço que ela é inteligente e merece todo respeito. Ela é tão inteligente que eu fui convencido por ela durante muitos anos da minha vida. Eu tinha certeza, mesmo depois que eu me tornei cristão, que eu abdiquei do ateísmo, eu ainda achava que a evolução tinha sido o processo de origem da vida e das espécies. Né? Então, é sim uma teoria inteligente. Não vamos tampar o sol com a peneira e tentar fazer de conta que a teoria da evolução é uma idiotice. Ela é inteligente, ela é bem pensada e bem elaborada. E ela merece respeito, sim. O problema é que, por honestidade, a teoria naturalista para a origem das espécies tem que assumir algumas coisas. Senão ela vai ser desonesta. O que é que ela precisa assumir? Primeiro, que se trata de um modelo interpretativo da realidade. Gente, isso não é coisa de criacionista, de religioso, de adepto da TDI, que diz que a teoria da evolução é um modelo interpretativo da realidade, não. São as autoridades evolucionistas que disseram e dizem. Então, nós precisamos ser honestos. Ou as pessoas que defendem a teoria da evolução naturalista assumem que a teoria é um modelo interpretativo da realidade. E se é um modelo interpretativo, pode estar errado. Interpretação pode estar equivocada. Tem que haver uma abertura de mente e de coração para dizer, eu adoto esse modelo, tá? Caso com ele, tenho até muitas convicções a respeito desse modelo, mas eu admito que é apenas um modelo. É uma visão interpretativa, portanto, eu preciso manter a mente aberta para que ele possa estar errado. Tá certo? Então, ou assume isso, ou então tem que provar. Tem que provar que não é um modelo interpretativo. Então, para de dizer que é um modelo interpretativo. E diz que é totalmente provado e demonstrado. Opa, Ricardo, mas já se diz isso. O quê? Quem diz? Só se diz quando é conveniente, quando o Marcos Eberlin vai lá numa universidade e faz uma palestra falando que existe uma teoria alternativa à da evolução naturalista, e o pessoal diz, não pode dizer isso, é proibido falar isso aqui dentro, porque se falar sobre essa alternativa aí, você está falando de religião, e nós não permitimos. Né? A evolução está totalmente consensual e está definitivamente comprovada que é fato. Ué, se está, então não é modelo interpretativo. Mas até hoje, muitas autoridades dizem que é um modelo interpretativo, então você tem que se decidir. Tem que se decidir o que você quer dizer para a sociedade, né? Para o mundo acadêmico. É um modelo interpretativo ou é um fato comprovado definitivo? Tudo bem, pode estar em discussão os processos, mas a evolução é um fato comprovado? Vamos para o segundo item, que, por honestidade, os adeptos da teoria da evolução precisam assumir que a sua base é essencialmente filosófica e ideológica, e não exatamente científica, como muitos afirmam.
Então, dizer, como disseram aí nas reportagens, em resposta à presença do Eberlin, dando palestra lá na UFMS sobre design inteligente, e o pessoal dizendo, não pode, porque isso daí é filosofia, isso aí é religião e tal, e aqui não é o lugar para isso, nós não permitimos discutir esse tipo de ideia, porque não é científica. O que é científico, né? Então, é científico só aquilo que eu digo que é, mas, na verdade, as maiores autoridades em teoria naturalista da evolução assumem que a base é filosófica. Existe tentativa de se fazer ciência em cima da teoria da evolução? Existe, muitas tentativas, claro. Muito trabalho e muita pesquisa tem sido feita, mas a base continua sendo filosófica, porque ela é não testável. É não testável. Só que essas duas questões aí não têm sido assumidas pelas pessoas na hora do debate, porque elas querem vencer a qualquer custo, e não ao custo, e não em nome da verdade. Então, nesse tipo de posição, os adeptos da teoria da evolução acabam assumindo um caráter dogmático, gente, é um caráter de seita, é um caráter da religião que eles mesmos criticam. Seita, tá? Então, quando seus adeptos atribuem à teoria da evolução a condição de única leitura aceitável e correta da realidade. Mas se é assim, se a única leitura aceitável e correta da realidade, ela é imposta como verdade absoluta, comprovada, consensual e incontestável. Se é desse jeito, não há espaço para discussão. Né? É dogma. Não é ciência, é dogma. Porque é muito bonito quando o cientista bate no peito e diz a ciência ela parte da dúvida. Se não houver dúvida, não há ciência. Verdade. Verdade. Mas é bonito quando diz da boca para fora. Mas na hora de fazer ciência, aí não quer aceitar a dúvida, não quer aceitar o questionamento, tem postura de dogma e diz, não aceitamos. Não, mas a gente não aceita argumento religioso. Gente, mesmo que DI fosse argumento religioso, mesmo que fosse e não é, tá? Ainda assim teria que ser considerado. Porque o cientista, o verdadeiro cientista, é aquele que ele não afirma nem nega coisa nenhuma enquanto ele não averiguar profundamente. E averiguar, inclusive, uma argumentação religiosa. Se eu sou religioso e disser que eu acredito que tem um Deus pessoal, o Deus da Bíblia, o Deus cristão, que ele criou os céus e terra e criou os seres vivos, tá? Mesmo que isso seja uma declaração de fé, nenhum cientista pode dizer assim, não aceitamos discutir isso com você. Pô, cara, tem que estar aberto para discutir, sim. Senão, está fechado e aí não há espaço para a verdade. É absolutismo. O argumento-chave da teoria da evolução é que ela se submete ao método científico e o design inteligente não se submete. Onde é que está a falácia disso? Primeira falácia de cara que muitos dos pressupostos e das alegadas evidências de que a evolução é verdadeira não se submetem ao método, gente. Não são testáveis. São apenas extrapolações interpretativas. Quem conhece as entranhas da teoria da evolução e é honesto, não basta conhecer, tem que conhecer e tem que ser honesto para dizer aquilo que realmente é. Quem for honesto e conhece, sabe que todo o arcabouço da teoria da evolução, que é lindíssimo, que é genial, tá? Mas ele é baseado em extrapolações interpretativas e não em aplicações do método, em hipóteses testadas. Aí vem com conversas do tipo, não, mas é claro que a evolução está provada. Veja as bactérias que a gente vê em laboratório, as bactérias entre gerações e gerações de bactérias, você vai vendo o surgimento da resistência ao antibiótico. Isso é evolução, gente. Qualquer adaptação, inclusive aquelas que são promovidas pela seleção natural, porque a seleção natural existe, né? Mas qualquer adaptação, promovida ou não pela seleção natural, ela representa uma prova da evolução? Como assim? É apenas a adaptação de um organismo versátil dentro da própria espécie. Né? Se uma bactéria passar bilhões de anos fazendo adaptações, isso não tem
prova. Pode até acontecer do ponto de vista filosófico, teórico, mas não tem evidência concreta de que ela vai se tornar um ser humano. Ou outra coisa qualquer. Continuará sendo bactéria. Não, nós acreditamos que ela muda e pode virar um ser humano um dia. Ok, você pode acreditar como eu acreditei, mas isso é crença. Isso é crença, isso não é prova científica, não é fato. Portanto, não pode ser apresentado como fato. Torna-se uma extrapolação interpretativa, um modelo interpretativo. Portanto, os adeptos da teoria da evolução, eles negam o seu caráter ideológico e acabam se fantasiando de ciência objetiva. Aí é cruel essa competição que se cria entre teoria naturalista da evolução e, por exemplo, teoria do design inteligente, ela é completamente desigual, porque o design inteligente ele é acusado de ser pseudociência, mas a própria teoria da evolução ela não veste a mesma roupagem, ela se fantasia de ciência objetiva, porque ela está no domínio, ela está no poder do establishment acadêmico, então ela só acusa os outros lá. Ah, Ricardo, então você está fazendo acusações muito sérias. Não, eu não. Quem fez essas acusações foi Thomas Kuhn, um dos maiores historiadores e filósofos da ciência que nós temos conhecimento, que não era religioso, né? E escreveu um compêndio chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, onde ele fala de como os paradigmas que são criados na cabeça dos que estão no domínio da ciência, do meio acadêmico daquele momento da história, esses paradigmas são desenvolvidos a partir de interesses e de ideologias e de uma série de coisas, e também, às vezes, de ciência, de pesquisa. Né? E eles são desenvolvidos, colocados ali como verdade e independente de questões religiosas. Não se permite o questionamento. E permite-se, quando o questionamento é a respeito de alguma coisa do processo, né? Mas aquela crença de base não permite. O pessoal detona, o pessoal destrói quem quer que estiver na frente, até que o paradigma caia. Thomas Kuhn deixou isso muito claro, e não foi só ele, eu estou citando ele como exemplo. Então, nessa postura dogmática, a ideologia naturalista ela rejeita a priori, sem averiguação, sem discussão, sem aceitar debater ideias, porque é proibido debater ideias que tenham algum cunho religioso, né? Rejeitam a priori as contestações. E, diante do contraditório, elas adotam uma reação intolerante, censora e perseguidora, que é exatamente o que fizeram como reação à presença do Weber na UFMS. Né? Ali foi intolerância, ali teve censura ou tentativa de censura, e ali teve perseguição, e ainda está tendo. Uma pergunta honesta e sem mimimi, tá? Sem vitimização. Qual é? Gente, será que existe mesmo intolerância, censura e perseguição acadêmica e midiática contra quem questiona a ideologia naturalista? Ricardo, você não está inventando isso, não? Eu poderia passar o resto da noite mostrando os fatos a respeito dessa perseguição e dessa censura. Mas a gente vai só falar rapidamente. Olha só como o pessoal vai, de maneira muito sutil e às vezes descarada, depende do momento, colocando na cabeça da população que alternativas à teoria da evolução, principalmente o design inteligente, são coisas que não merecem nossa consideração. Olha só esse quadrinho, né? A professora apresentando um novo professor de ciência que vai explicar o design inteligente. Olha quem é o professor de ciência, o curandeiro. Então vai introjetando na cabeça das pessoas uma distorção a respeito de quem de fato está trabalhando com design inteligente. Eu não, gente, eu sou um qualquer, mas tem grandes nomes da ciência, de alto quilate, pesquisando e trabalhando com design inteligente. Aí o pessoal coloca isso e cria uma distorção na cabeça das pessoas. Olha só esse tipo de propaganda. O design inteligente, ou criacionismo, a primeira mentira, né, está ganhando popularidade a cada dia. Agora esteja pronto para estas excitantes revoluções educacionais. Ou seja, a partir do design, se vocês aceitam o design inteligente, vão ter que aceitar esse resto aí. A geografia, terra plana, a educação sexual é a cegonha entregando o bebê, a lei é caça às bruxas, a medicina, curandeirismo. Então, olha só, é uma associação de ideias para distorcer a verdade e fazer as pessoas acreditarem que o design inteligente é aquilo que ele não é. Ou seja, uma bobagem, como essas outras imagens que estão sendo colocadas aí. Olha só, esses livros. Biologia
ao lado do Velho Testamento, química ao lado de alquimia, astronomia ao lado de horóscopo. E estão dizendo, também estão exigindo que se ensine as duas teorias. Ou seja, estão criticando o design inteligente, que diz, olha, ensina as duas teorias para as pessoas saberem que tem uma alternativa inteligente àquela que é dominante. Aí está dizendo, não, então tem que ensinar também essas outras. Gente, isso é jogada, tá? Isso chama-se sofisma, é uma falsa lógica para enganar a besta. O pior é que tem tanto besta que se deixa enganar de verdade. Eu morro de pena disso. Olha aqui, uma sala de ciência na escola, os cordeirinhos sentados na carteira e um lobo com a Bíblia na mão, escrito aqui religião, com a pele de cordeiro, escrito design inteligente. Tentando dar a entender que o design inteligente é apenas uma pele, um disfarce para poder capturar as mentes, né, com a religião. É muito triste isso. E outra coisa, aqui, voltando para o método científico. O método científico diz, aqui estão os fatos. Quais conclusões podemos tirar deles? Ou seja, parte-se dos fatos e depois tira a conclusão. E o método criacionista, eles estão dizendo que primeiro tem a conclusão e depois vão procurar fatos para respaldá-la. Gente, olha só. Quem conhece método científico e teoria da evolução, e outras áreas da ciência também, não é só a teoria da evolução, não, sabe que isso que está sendo dito aqui, nesse quadrinho aí do lado esquerdo, não acontece de verdade dentro da ciência em todas as situações. Em algumas, sim, se faz, aplica método científico de forma muito séria, em outras, o método científico é só um faz de conta. Eu sei porque eu já vi isso acontecer em campo. Você vai para o campo com o pesquisador e o pesquisador, ele distorce, ele interpreta de forma distorcida os fatos, as chamadas evidências, para caber na teoria dele. Aí depois ele acolchamba o método científico para parecer que deu tudo certo. Está tudo publicado nos melhores periódicos, tá? De vez em quando o pessoal identifica que aquilo ali é uma falácia. Mas, muitas vezes não. E vai fazer parte dos livros didáticos e fica lá. E quem diz isso são os adeptos do design inteligente? Não. Os próprios acadêmicos que estão no topo do establishment. Eles dizem, nós vamos ver já já algumas frases deles. Ensine ambas as teorias, deixa as crianças decidirem. Olha só, alquimia e química, frenologia e neurologia, mágica e a física, né, do Einstein, e astrologia e astronomia. Gente, essa contraposição é, de novo, sofisma. Isso é perversidade, é desonestidade você colocar as coisas dentro desses parâmetros aí, tá? Tem vários falsos argumentos contra a TDI. Eu queria ter tempo para comentar todos eles, mas não vai dar, porque a gente tem mais coisas aqui para falar, né? Mas vamos lá, os falsos argumentos contra a TDI que nós mais vemos. É pseudociência, uma das acusações mais comuns. É religião travestida de ciência. Como é religião, deve ficar restrita às igrejas e vetada nas universidades e no meio acadêmico. Vai dizer isso lá na Universidade de Oxford, onde historicamente, se discute religião, filosofia e ciência dentro da universidade. Mas aqui, né, aqui não pode. Não fazem pesquisas e não publicam em periódicos sérios, com revisão por pares. Essa é a piada. Como é que um cientista da TDI e que pesquisa, né? Tenta pesquisar a TDI, onde é que ele vai arranjar verba e como é que ele vai publicar em periódico sério com revisão por pares, se não deixam? É proibido, não permite. Vamos ver isso lá na frente. Nenhum cientista sério questiona Darwin. Puxa, será, hein? Já já nós vamos ver. Nenhum cientista sério defende o design inteligente. Marcos Eberlin, você não é sério, meu amigo. É criacionismo disfarçado, é o velho fixismo em nova roupagem, partem da conclusão para depois buscarem evidências que se adaptem à crença deles, é a mesma mentalidade dos que acreditam em terra plana, horóscopo, magia e alquimia, etc. Esses são argumentos muito usados contra a TDI, mas eu vou dizer para vocês, muito sinceramente, de quem veio de dentro do meio acadêmico, quem veio de dentro das pesquisas com evolução, quem veio de dentro das publicações e dos estudos com evolução, eu não tenho nenhum receio de dizer, tudo isso é desonestidade. Ou burrice. Não entende do que está dizendo e vai e diz, sem ter conhecimento.
mas muitas vezes é desonestidade, gente. Sabem que não é, mas dizem que é isso daí, porque querem ganhar uma briga, só isso, e não estão preocupados com a verdade. Olha só, um artigo científico que diz ter sido a mão humana projetada por um criador, foi um artigo científico, tá? Publicado numa revista científica. O que é que aconteceu com isso? Foi rechaçado, gerou controvérsia, boicote ao jornal, provocaram raiva e clamores. Aí me diga quem vai publicar de novo? Qual é o periódico científico que vai se arriscar a publicar alguma coisa séria de TDI se a reação da comunidade é essa? O cara não vai querer publicar. Então há uma seletividade desonesta do que pode ser publicado e do que pode ser pesquisado. Isso aqui é uma reportagem antiga, né? Deus fora da Unicamp, grupo de ateus impede que evento religioso com especialista dos Estados Unidos se realize na universidade e dificulta o debate acadêmico. Impede porque tem medo. Porque se não tivesse, não impediria nada. Então, olha aí, se a invenção, essa história de que tem uma intolerância, uma censura e uma perseguição. Olha o que é que alguns grandes defensores da teoria da evolução naturalista dizem a respeito de nós, por exemplo, que discordamos da teoria. Os negadores da evolução são ignorantes, estúpidos ou insanos. Pronto, argumentação altamente científica, altamente honesta e está fechado o assunto. Que espaço nós temos para discutir uma acusação dessa? Não dá. Olha o que é que o Richard Dawkins tem coragem de dizer. Caçoe deles. Ridicularize-os. Em público. Aqueles que sustentam as doutrinas de sua fé devem ser abertamente ridicularizados. Eu ouvi dizer que recentemente ele andou revendo isso, depois de ver que a humanidade, só com a teoria naturalista e materialista, ela está indo tão de mal a pior, que o Richard Dawkins, mesmo continuando ateu, ele começou a dizer, eu preciso admitir que a fé tem um papel importante no equilíbrio da sociedade, tá? Mas isso ainda é muito pouco. Pior do que ele é o Daniel Dennett. Disse, os crentes religiosos são como animais selvagens. Precisam ser enjaulados e impedidos de ensinar a seus filhos sobre o que pensam a respeito da evolução. Se isso não é censura, se isso não é perseguição, se isso não é intolerância, é o quê? É o quê? O Sam Harris, que é outro entusiasta do neoateísmo, aí, ele disse, se eu pudesse acenar uma varinha mágica e livrar-me, ter de escolher, né? Me livrar do estupro ou da religião, não hesitaria em me livrar da religião. Ricardo, por que você está falando de religião se o assunto é design inteligente? Porque nos acusam de religião. Tá? E embora eu seja uma pessoa religiosa hoje em dia, eu prefiro dizer que mais uma pessoa espiritualizada do que religiosa, mas vamos dizer que eu seja religioso, tá? Ainda assim, eu não acho que o design inteligente é religioso, tá? E mesmo que fosse, esse tipo de postura é indefensável. E essa postura contra a religião é também a postura contra qualquer teoria, científica ou não, que ouse divergir do establishment acadêmico. É essa postura de censura, de intolerância, de perseguição, de ódio, mata, prende, acaba, não pode não dar chance, não pode permitir que esse pessoal sequer fale. Gente, está aí. São fatos. Eu não estou dando opinião aqui. Minha opinião não serve para nada. E tem que falar de fatos. Qual é a razão para a intolerância, o ódio, a censura e a perseguição, pessoal? O medo. O medo é a razão. Quem não tem medo não se incomoda. Pode falar à vontade. Fale onde você quiser, fale à vontade. Nós temos estrutura embasada cientificamente o suficiente para não se abalar. Então, quem quiser ser convencido, seja. Qual é o problema? Vai mudar o quê? Se você deixar de acreditar que as espécies surgiram através de seleção natural, através de leis totalmente naturais e pelo acaso, pelo mero acaso. Qual é o problema se você parar de acreditar nisso? Mas o pessoal tem medo, porque são inseguros. Né? De onde vem o medo? Vem da insegurança. Opa, então o pessoal da teoria da evolução é inseguro? É. Alguns podem achar que não são, mas esses aqui são. Os que pensam que não são os mais inseguros. Por isso eles têm medo. Quem tem medo reage. Quais são as razões para essa insegurança, gente?
Quais são as razões? Os fatos. Os fatos são a principal razão para essa insegurança. Pensem comigo, ó. Quando se sabe que a sustentação de uma teoria reside na interpretação de fatos e não dos fatos em si, mas mesmo assim se vende a ideia de que a teoria foi comprovada e não pode ser contestada, os seus defensores tornam-se inseguros. Com isso, vem a reação de intolerância e perseguição aos questionadores. Vocês concordam comigo? Tem alguns casos, tem muitos casos, mas vamos citar só alguns casos que demonstram isso. O caso Mims, 1990. Forrest Mims, reconhecido pesquisador com dezenas de títulos acadêmicos de alta relevância. Tá? Não é um Ricardo qualquer, não. É reconhecido pesquisador, dezenas de títulos de alta relevância. Ele foi convidado pela Scientific American para escrever uma coluna na revista. Olha só, o cara é bom. Garantiram para ele que se os editores e os leitores gostassem dos artigos, ele seria contratado como colaborador permanente. Os artigos foram um grande sucesso. Os editores e os leitores gostaram demais. Então, a palavra deveria ser cumprida, né? Porque o que importava era a qualidade dos artigos dele. Mas olha só, na hora da contratação, eles perguntaram para ele o seguinte, ó, se ele acreditava na evolução. Aí o Mims declarou acreditar numa criação planejada. Pronto, foi só a conta. A revista quebrou a promessa e não contratou o cara. Nem a expertise de Mims e nem a qualidade dos seus artigos científicos tiveram qualquer valor, pessoal. A competência dele foi julgada apenas porque ele declarou duvidar de uma teoria, da teoria vigente da evolução. Muito complicado, né? O caso Meyer-Sternberg, 2004, Stephen Meyer, PhD pela Universidade de Cambridge, vai ser palestrante lá do nosso congresso, né, agora em novembro. O artigo dele, né, sobre The Origin of Biological Information and the Higher Taxonomic Categories, foi submetido para publicação no renomado Proceedings of the Biological Society of Washington, da Smithsonian Institution. Após revisão por pares, o artigo foi aprovado para publicação. Aprovado por quem? Pelo biólogo evolucionista e editor do periódico, o Dr. Richard Sternberg. Como o artigo publicado era favorável à TDI, o Dr. Sternberg foi alvo de retaliações, hostilidades, ameaças e foi forçado a se demitir. Esse é o retrato do que acontece. Outro caso foi o do Gonzalez, 2007, na Universidade Estadual de Iowa. Dr. Guilherme Gonzalez, astrônomo, com pesquisas destacadas nas revistas, publicadas nas revistas Scientific American, Science, Nature e outras. No livro dele, chamado O Planeta Privilegiado, em que ele é coautor, ele apresenta evidências de um design inteligente na astronomia. Por isso, a Universidade de Iowa recusou conceder estabilidade acadêmica a ele. Isso é uma praxe da universidade conceder estabilidade acadêmica a pesquisadores que tinham uma condição acadêmica e científica inferior à do Dr. Gonzalez. Mas a ele não concederam. Quais são os critérios para conceder estabilidade na universidade? Evidência de erudição prática de ensino e pesquisa, ter escrito pelo menos 15 artigos de qualidade em publicações científicas com revisão por pares, e ele já era professor e pesquisador altamente reconhecido, entre alunos e professores, publicou não 15, mas 68 artigos de relevância e muito respeitados, como artigos científicos. Era o astrônomo com mais publicações no departamento dele, e ainda assim a universidade não deu estabilidade a ele. Por quê? Retaliação, punição, porque ele acreditava no design inteligente na astronomia. Censura e perseguição. Olha só alguns e-mails que eu recebi na época do congresso, primeiro congresso de TDI, lá em Campinas, que nós fizemos, né? Capitaneado aí pelo Marcos Ebene, pelo Venésio. E aí, pessoas que eu estava por trás do comitê científico, né? Chamando pesquisadores e professores universitários, acadêmicos, para estarem no congresso. E alguns me mandaram mensagens dizendo assim: prezado Ricardo, lamento informar que não poderei mais ir à TDI Brasil em Campinas. Fui pressionado pela minha universidade. Ricardo, peço que retire meu nome do Comitê Científico da Sociedade Brasileira de Design Inteligente. Apesar de ser um entusiasta da TDI,
foi ameaçado com corte de bolsas e de verbas se o meu nome for vinculado ao evento. Aí você pode ver como esse pessoal age e o medo que eles têm de enfrentar as evidências. Sinto muito, mas ainda vou voltar. Boa sorte a todos. Fui chamado pelo reitor. Um grupo de vários colegas fez um abaixo-assinado protestando pela universidade ter um professor que acredita em pseudociência. Tentei explicar que não é pseudociência, mas não adiantou. Estão forçando muito a barra aqui, é muito ódio e intolerância. Percebi que eles nem sabem o que é. Ficam repetindo o que ouvem por aí de quem não entende. Ninguém quer escutar, e aí vai. Eu vou pegar pesado, né? Enfim, Darwin está dizendo, não deixem eles falarem, né? Não deixem que eles falem. Quando é que o conflito surge, pessoal? Quando questões filosóficas e ideológicas passam a dar as cartas. Ou seja, não estamos tratando de ciência, mas de filosofia e ideologia travestido de ciência. Aí cria confusão. Não tem mais como se dialogar numa situação dessa, né? Muitos imaginam que a ciência devia lidar só com fatos, enquanto que a religião devia se ocupar com filosofia, crença, fé, especulação. Aí acusa a TDI de ser religião. Mas a realidade é outra. A ciência é feita por pessoas. E pessoas sempre são dominadas e movidas por ideologias, crenças, sentimentos, impressões, especulações, interpretações, significados, inclusive as pessoas que representam a TDI. Vamos ser honestos. Quem trabalha com TDI é gente. E como somos pessoas, como somos gente, nós também temos crenças, sentimentos, especulações, interpretações, significados, ideologias. Temos também. Tá? O problema é que o pessoal da TDI tem mais facilidade de admitir. Tá certo, a gente está aqui investigando, pesquisando para aprender mais e descobrir mais da verdade. Mas o pessoal da teoria da evolução, como era eu, como eu fazia, não admitimos que tem essa influência. Né? É uma falsa neutralidade. Que pena. A história da ciência mostra que até na hora de aplicar o método científico, os cientistas são influenciados por suas ideologias e convicções. Logo, conclusão do Thomas Kuhn, lá na Estrutura das Revoluções Científicas, e tantos outros historiadores e filósofos da ciência. A ciência não é neutra. A religião também não é. A religião não quer ser neutra. A ciência diz que quer, mas não é. Então, quando há fatos envolvidos, gente, é comum que estes sejam interpretados à luz da crença de cada um, especulados conforme o interesse e a ideologia envolvida, tá? Eu vou só pular aqui algumas coisas, tá? Conflito existe, sim, entre fé e ciência. Só não é sobre os fatos, mas é sobre interesses ideológicos e a interpretação dos fatos. Passar aqui só uma história que eu ia fazer do cientificismo, mas isso é secundário, tá? E aí a gente pode pular um pouquinho aqui. Aqui, muitos já conhecem, né? Um site que tem chamado Os Dissidentes Científicos do Darwinismo, em resposta àquela falácia que o pessoal acusa que nenhum cientista sério diverge do darwinismo. Pois está aqui, ó. Nós temos algumas centenas, né? Eu acho que já passou de 1000, se eu não me engano. É só gente da pesada, viu? E aqui eu estou colocando só a página de abertura. Tem muitos grandes cientistas de grandes universidades e centros de pesquisa assinando aí. Ainda há, sim, muitos cientistas honestos, inclusive evolucionistas, que assumem a verdade como ela é. Aqui tem o Paul Lemon, né? Ele foi membro da Academia de Ciência, da Sociedade de Biogeografia. Ele diz que a evolução é uma espécie de dogma, no qual os seus sacerdotes já não creem mais, porém eles o mantêm para o povo. É preciso ter coragem para dizer isso, a fim de que os homens da futura geração orientem suas pesquisas de outro modo. O Yves Delage, um zoólogo francês, é evolucionista, tá? Olha só, o cara é evolucionista, professor de zoologia na Universidade de Sorbonne, tá? Trabalhos de anatomia e fisiologia de invertebrados, foi diretor da Estação Biológica de Roscoff, publicou esses livros aí, mais alguns outros. Olha o que aqui o Yves Delage disse, ó, estou absolutamente convencido de que se alguém é ou não evolucionista, o é, não por razões tiradas da história natural, mas em razão de suas opiniões filosóficas. Esse cara é honesto, porque ele é evolucionista e ele honestamente admite que não é as evidências que a natureza traz que fazem de uma pessoa um evolucionista, e sim as suas opiniões, as suas próprias opiniões filosóficas. Tá aí que eu gostei desse cara. Esse é honesto, né? Aline Margulis, bióloga dos Estados Unidos, também evolucionista, professora da Universidade de Massachusetts. Ela foi quem propôs a teoria endocibionte, né? Vocês conhecem a teoria endocibionte da mitocôndria, o cloroplasto, que são
antigas bactérias que se tornaram simbiontes com os organismos multicelulares. Então, recebeu medalha nacional de ciência, medalha Darwin Wallace, concedida pela Sociedade Linneana, né? Olha aqui o tanto de livro que essa mulher já publicou, certo? Uma grande autoridade em teoria da evolução, mas é honesta. O que é que ela diz? A história acabará por considerar o neodarwinismo como uma pequena seita religiosa do século XX, dentro da fé religiosa geral da biologia anglo-saxônica. Pegou pesado, hein? Muito interessante esse aqui, ó, Leonard Harrison Matthews, evolucionista, zoólogo britânico, professor da Universidade de Bristol, famoso por seu trabalho com mamíferos marinhos, foi diretor científico da Sociedade Zoológica de Londres, publicou todos esses livros aqui, livros muito importantes na área de mamíferos, tá? Olha o que é que ele diz, gente. Ele escreveu a introdução do livro Origem das Espécies de Charles Darwin, na edição de 1971, página 11. O que é que ele diz? O fato de que a evolução é a espinha dorsal da biologia, que a biologia está, então, na posição particular de uma ciência fundamentada numa teoria não comprovada, é ela, então, a ciência ou uma fé? Crer na evolução é, então, o paralelo exato do crer numa especial criação. Ambos são conceitos cujos crentes creem como verdade, mas que nenhum nem outros, até o presente, foi capaz de provar. O cara que é papa em zoologia evolutiva. Na introdução do livro Origem das Espécies de Charles Darwin, está dizendo que a evolução não é um fato, é uma crença, e ele está admitindo isso, tanto quanto a crença na criação. Ainda tem gente honesta no mundo acadêmico. Steve Jay Gould, evolucionista, né? Deixa eu olhar a hora aqui, já está chegando o meu tempo. Steve Jay Gould, evolucionista, biólogo e paleontólogo, super conhecido, né? Desenvolveu a teoria do equilíbrio pontuado, com o Niles Eldredge. Cara fera, escreveu 479 artigos. Aqui muitos livros que ele publicou, mas tem muito mais do que isso aí, isso não é nada. Olha o que é que esse gênio da biologia diz no livro Polegar do Panda. Ao ler o relato pormenorizado dos momentos que precederam a formulação da teoria da seleção natural por Darwin, fui particularmente tocado pela ausência de influências decisivas a partir de seu próprio campo, a biologia. Ou seja, ele está dizendo que a teoria de Darwin não tem base biológica. Pronto, em outras palavras, é isso. Os precursores imediatos foram um cientista social, um economista e um estatístico. Quem está dizendo isso não é ninguém do design inteligente, não, gente. É Steve Jay Gould, evolucionista. Evolucionista de carteirinha, militante, né? Em qualquer área ou local, as espécies não surgem gradativamente mediante a transformação contínua de seus ancestrais. Elas aparecem de uma vez e completamente formadas. Como o darwinismo entrou em crise no ponto de vista não dos adeptos do design inteligente, não dos criacionistas, não dos religiosos, o darwinismo entrou em crise do ponto de vista dos evolucionistas, os honestos, pelo menos. E esses caras, ao verem que o darwinismo não tinha mais sustentação, eles disseram agora, nós temos que arranjar uma teoria para botar aí no lugar. Aí eles foram atrás de outras teorias. Vamos atrás do que é que pode substituir o darwinismo. Né? Daí o Steve Jay Gould tentou o equilíbrio pontuado. Não ganhou muita força, não. Por quê? Porque talvez também não seja verdade. Mas o pessoal está lá, desesperado, procurando alguma coisa para colocar no lugar, porque o darwinismo não se sustenta mais. Aí vem o pessoal das universidades aqui dizendo, mas não pode questionar o neodarwinismo, porque isso é fato comprovado, a seleção natural, a gente não tem condição. Como pode um processo sem intencionalidade e operando somente com a matéria-prima da variação aleatória em um sistema de causalidade, que carece de um princípio direcional superior, vir a produzir algo tão complexo e tão belamente funcional quanto o olho? Quem disse isso? O Michael Behe? Não, lá na Caixa Preta, não, quem disse isso foi Stephen Jay Gould, que é evolucionista. Então o cara está sendo honesto, ele está trazendo questões que precisam ser colocadas. Tá? Mas o estabelecimento científico não aceita, ele não quer ouvir isso. O próprio Niles Eldredge, evolucionista também, biólogo e paleontólogo, professor da City University of New York, né? Curador da seção de paleontologia de invertebrados do Museu de História Natural Americano. Esse cara é insuspeito, um dos maiores ícones ainda vivos do evolucionismo. Olha o tanto de livro que esse cara publicou, né? É o que ele diz. Nós, paleontólogos, dizemos que a história da vida confirma a história da mudança gradual da vida, mesmo sabendo... Peraí.
Vocês vão prestar mais atenção agora. Acorda, gente, acorda, acorda. Ó. Mesmo sabendo o tempo todo que ela não faz isso. Pessoal, não foi o Marcos Eberle que disse, não, gente. Não foi o Enésio, não foi o Adalto Lourenço, não foi o Michael Beer, não foi o Stephen Meyer. Foi o Niles Eldridge. Gente, nós paleontólogos sabemos o tempo todo que não há mudança gradual da vida. A história não revela isso. Eu posso acreditar que houve, mas é uma crença. A história natural não mostra. Agora, quando ele diz, todo mundo fica caladinho, torcendo para ninguém ouvir, para não sair na mídia e tal. Mas quando um adepto do design inteligente diz isso, ele é trucidado. Por quê? Desonestidade. A previsão de Darwin de mudanças desenfreadas, embora graduais, que alteram todas as linhagens ao longo do tempo, é refutada. O registro fóssil está lá, e o registro fala em favor de uma tremenda conservação anatômica, e não da mudança gradual que Darwin disse que tinha que acontecer, se na teoria dele não prestava. Tinha que ser provado pelos fósseis essas transições. E o Niles Eldridge, um dos maiores paleontólogos do mundo, está dizendo que o registro fóssil mostra que não houve essas transições. É uma tremenda conservação anatômica. A mudança da maneira que Darwin esperava não é encontrada no registro fóssil. Tem paleontólogo que já quis me comer o fígado quando eu falei isso. Mas quando é o Niles Eldridge que diz, eles fazem de conta que não ouviram. Tá? Aqui algumas frases do próprio Darwin dizendo isso. Né? Então vamos em frente aqui. E aqui, outros grandes mestres da ciência falando a mesma coisa. Tá? A mesma coisa. Eu quero parar só desse aqui, o Roger Levin, grande antropólogo. Olha o que é que o cara diz. Muitas das declarações que fazemos a respeito do como e do porquê da evolução humana dizem muito mais a respeito de nós, os paleoantropólogos, e em maior extensão da sociedade em que vivemos do que sobre algo que realmente aconteceu. A paleoantropologia é uma ciência muitas vezes escassa em dados e abundante em opinião. Em opinião, gente, o Roger Levin está dizendo que a paleoantropologia, que estuda a evolução dos hominídeos até o Homo sapiens, ela é baseada abundantemente em opiniões. Por que ele pode dizer isso e nós não podemos, quando nós dizemos a pseudociência? Isso é muito sério. Agora, os evolucionistas ou escondem isso ou não leem, porque está dito no livro do cara. Então, me permitam saltar aqui para a gente encerrar. A ciência não é objetiva, dito por Thomas Kuhn, pois as escolhas que levam à sua evolução através de mudanças de paradigma são meramente subjetivas. Esse caso aqui, para a gente terminar. Uma camada de cinzas vulcânicas na África Oriental, chamada de tufo KBS, ficou famosa por causa dos fósseis humanos encontrados nas suas proximidades. Usando o método potássio argônico, Fitch e Miller foram os primeiros a medir a idade do tufo. Seu resultado de 212 a 230 milhões de anos não concordou com a idade dos fósseis. Por isso eles rejeitaram a data. Olha só, o fóssil de hominídeo foi encontrado num determinado terreno, a datação do terreno não coincidiu com a que os paleontólogos deram para o fóssil, aí então rejeita a data, faz de conta que a gente não viu. Né? Aí disseram que a amostra foi contaminada, etc. Vamos tentar resolver. Usando novas amostras de feldespato e pedra-pómez, eles dataram com segurança o tufo em 2,61 milhões de anos. E 230 milhões de anos passou para 2 milhões de anos. Melhor, né? Fica mais perto de quando surgiram os hominídeos na teoria da evolução. Resolveu maravilhosamente o problema. Mais tarde, essa data foi confirmada por outros métodos, paleomagnetismo e traços de fissão, e foi amplamente aceito. Então, Richard Leakey, que é outro paleoantropólogo, encontrou um crânio abaixo do tufo KBS que pareceu mais moderno do que 3 milhões de anos. Aí o Curtis e outros tiveram que redatar aquilo que já estava confirmado, já estava provado, comprovado. Não, agora não pode mais não. Vamos fazer uma datação de novo, gente, para poder combinar com o novo fóssil que foi encontrado aí. Aí obtiveram uma idade de 1,82 milhões de anos. Essa nova data estava de acordo com a aparência do novo crânio. Testes de outros cientistas que usaram paleomagnetismo, confirmaram a idade menor. Então, nos anos 80, aparece nova data. Um notável acordo, certo? E se tornou mais amplamente aceito. O que é que isso ilustra?
que, ao contrário do que diz o senso comum, os métodos de datação não são o meio principal de se determinar as idades. Os métodos de datação, eles não levam a, eles seguem. Os seus resultados são sempre interpretados para concordar com outros fatores. Que fatores? A interpretação evolucionista da geologia dos fósseis. Eles fazem uma interpretação que tem que caber na teoria deles. Ó, o hominídeo tem que ter uma idade entre isso daqui e isso daqui, senão fura a teoria. Nós não podemos deixar que a teoria fure. Então, faz as datações aí de todo jeito até alguma dar certo. Gente, isso é método científico? Isso não é método científico, não. Isso é safadeza. Safadeza pseudocientífica. Aí vem dizer que o design inteligente é que é pseudociência é isso aí. Tá? Não é assim que se faz ciência. Então, Alfred Wegener, toda a teoria da deriva continental, ele foi ferozmente combatido e perseguido pela comunidade científica. Ora, o Wegener, ele não era religioso. A teoria dele não tinha nada de conotação religiosa. Ele apenas propôs uma explicação alternativa a que a comunidade científica na época aceitava. A crosta terrestre era tida como fixa. Aí chega o Alfred Wegener e diz, não, gente, ela deriva, ela flutua em cima de um manto. Pronto, os caras caíram em cima e disseram que quiseram trucidar. Ele foi ridicularizado, morreu no ostracismo, coitado, sem ter a teoria dele reconhecida. Só muitos anos depois é que foi comprovada e hoje é amplamente aceita. Então, está dizendo aí no slide, essa postura reacionária, opressora, manipuladora, ela caracteriza a história do establishment científico e se repete também hoje na controvérsia entre evolucionismo e TDI. Certo? Então, não é uma questão de religiosidade. Eles alegam a religião como uma arma fácil de tentar resolver logo o problema para deixar a TDI de fora. Então, usa o argumento falso, desonesto. Mas, se você for ver a história da ciência, você vai ver, como o Thomas Kuhn conta, né, que, na verdade, essa mesma postura foi tomada de intolerância, de ridicularização, de perseguição e censura, foi tomada contra cientistas e suas teorias que não eram religiosas, que não tinham acusação de religiosidade. Tá? O evolucionismo, ele é, sim, um dogma central de uma crença naturalista. E os seus adeptos se comportam como adeptos de uma seita. E como toda seita, o evolucionismo é intolerante. E eu quero fechar com essa frase aqui do Arthur Keith, o famoso antropólogo e anatomista escocês. É evolucionista, tá? O Arthur Keith é evolucionista de carteirinha. E ele diz, a evolução não é provada. E é improvável. Mas nós acreditamos nela porque é a única alternativa que nós temos à teoria da criação, que é impensável. Então, se por acaso, né, Deus existir um Criador, e ele tiver projetado tudo isso que a gente tem hoje, como a DI acredita que as evidências mostram, a ciência nunca vai se deparar com essa verdade, porque ela parte do pressuposto que não pode sequer cogitar a respeito disso. Ou seja, é intolerância, é mente fechada, não tem para onde ir. Obrigado pela atenção de vocês, tá? E tem o meu e-mail aí, se alguém quiser me escrever, nós estamos juntos. Valeu, gente. Obrigado aí pela atenção e se não sei se vai ter tempo para perguntas. Se tiver, eu estou por aqui. Façam perguntas que eu saiba responder, tá bom? Ricardo, eu quero começar, então, dizendo, olha, a sua palestra, ela é simplesmente fantástica, viu? As pessoas que estão aí vendo a gente no YouTube, né, estão acompanhando só os comentários aí do YouTube, né, mas aqui em privado, né, entre nós aqui, a gente está comentando, meu Deus, o Ricardo está destruindo esses caras. O Ricardo, ele tá expondo verdades aqui muito incômodas. Oi. Não sou eu, os fatos. Isso, você está expondo os fatos, basicamente. Os fatos, eles já são suficientemente numerosos para espantar esse pessoal, né? E como você falou, e eu concordo muito, né? É exatamente isso, é muito medo, né? E se permita-me fazer uma observação, a ignorância gera o medo, não é isso? A ignorância dos fatos, ou até a própria incapacidade mesmo de lidar com controvérsias científicas,
ela gera esse medo, né? E aí gera intolerância, né, também, né? Então, a gente agradece muito pela sua palestra, assim, simplesmente fenomenal. Depois a gente comentando aqui em privado, né? O que está acontecendo? O Ricardo está mostrando tudo. E nós te agradecemos muito, viu, Ricardo? Muito, muito bom, viu? Misericórdia do Senhor. Deixa eu só te fazer uma pergunta bem rápida, tá? Só para iniciar. Você falou no momento que você estava mostrando aqueles memes, né? Aqueles memes lá que o pessoal evolucionista, ortodoxo, né? Faz, né? Eu achei muito curioso acho que foi o primeiro que você mostrou, que mostrava um curandeiro, né? Que falava, olha, vou apresentar outra teoria aqui, né? E eu achei interessante porque aquele curandeiro, ele tem um aspecto de uma tribo indígena, né? Africana, né? Então, no fundo, o que esses evolucionistas fizeram ali é um grande preconceito, não é verdade? Dizendo assim que aquele pessoal é selvagem, que eles não têm, digamos assim, a civilidade, o conhecimento para debater ciência. Puxa, na verdade, o que eles estão fazendo ali é um preconceito, não é um meme contra o design inteligente, é um meme contra eles mesmos, contra uma visão de mundo deles que rejeita a pessoalidade, a capacidade intelectual de outras pessoas que não são da cultura ocidental. No fundo é isso, não é verdade? Concordo com você, concordo. E é interessante porque os outros memes são muito parecidos, né? Eu fiz outras anotações aqui relativas àqueles memes, por exemplo, né? São memes que expõem eles mesmos, né? Quando eles acusam o design inteligente de religião, como é uma acusação muito injusta, o que no fundo eles estão dizendo é que a evolução é um disfarce de ateísmo. Porque é tão irracional uma acusação dessa, de que o DI seja religião, de que, na verdade, é o pressuposto deles de que a evolução talvez leve ao ateísmo. Será que não é isso? O que você acha? Eu não acho que, de novo, é uma opinião, tá? Eu não acho que todos os que estão do lado da teoria da evolução, eles tenham essa intenção clara na cabeça deles, tá? Eu acho que tem pessoas sinceras que não estão pensando nessa correlação entre evolução e ateísmo, tá? E apenas acreditam que estão do lado da verdade por razões, algumas que a gente conhece, né? Mas eu acredito que há aqueles, principalmente aqueles que estão no topo, né, do establishment, né, são cabeças, que eles articulam as coisas, e há, assim, uma intenção por trás, né, ideológica e até política, de promover algumas coisas, dentre elas o próprio ateísmo. Eu acredito. Né? Os neoateístas, eles são mais sinceros, né? Porque eles dizem descaradamente, como a gente viu lá o Daniel Dennett, Sam Harris, né? Richard Dawkins, eles dizem abertamente, cara, é para arrebentar com esses caras, né? É para estar enjaulado. Eu prefiro o estupro do que a religião. Então, esses ateístas, eles são mais descarados nesse sentido. Mas tem muita gente que age sorrateiramente, tá? E tem tido movimentos muito importantes, muito penetrantes nas igrejas brasileiras, tá? Não só brasileiras, no mundo todo, mas no Brasil, principalmente nos últimos tempos, passando nas barbas dos pastores e líderes, né? Movimentos evolucionistas teístas que funcionam nesse propósito que você está se referindo aí. Entra primeiro como uma quebra de paradigma, afrouxa as coisas, daqui a pouco você está tendo a negação das escrituras, da Bíblia, da fé e tal, e termina no ateísmo. Eu já vi isso acontecer. Um amigo. Exatamente. Muito, muito ruim isso, né? É muito complicado isso. Enfim, basicamente era isso que eu queria comentar. Depois a gente volta ali para os comentários ali do chat, né? Deixar aberto a porta aí para o Dr. Eberlin, doutora Ana, Marcos Davi também. Ricardo, deixa eu comentar rapidamente. Você mostrou aquele cartaz sobre Deus fora da Unicamp. Veja só como essa perseguição, quando ela é feita
com bases puramente desconectadas dos fatos, né? É um desgosto, é uma insegurança, é um medo. Como no final, na realidade, o resultado é desastroso para quem pratica. Porque aquele evento na Unicamp tinha sido programado e os inscritos não passavam de 200, acho que nós tínhamos 180 inscritos. E quem ia falar? O Marcos ia falar sobre química, o Michelson ia falar sobre química também, porque o Michelson fez um curso de química. Vinha um pesquisador dos Estados Unidos, ele estava no avião já, quando o congresso foi cancelado. A gente não tinha transmissão online, não tinha intenção de gravar as palestras, nada. Ia ser 180 pessoas, muito provavelmente 180 pessoas que já estavam até muito bem convencidas em relação ao design inteligente. Dificilmente iria aparecer lá um evolucionista. Então, ia ser a gente com a gente mesmo, né? E um pouco mais, talvez. Aí, de repente, há uma grande organização da Unicamp. O atual reitor da Unicamp foi o que comandou o processo, eu sei, e fez uma pressão muito grande com a reitoria, na época, que era favorável ao Congresso, e acabou cancelando. Ao cancelar o Congresso, todo mundo sabe, peraí, ninguém chuta cachorro morto, né? Se estão proibindo, porque deve ser bom, né? Aí, olha, saiu no jornal, que jornal foi aquele lá? Acho que foi Folha de São Paulo, saiu na Veja, na Isto É. Agora eu corro o Brasil, Ricardo, e dificilmente o local que eu vou é que o pessoal não fala, nossa, Marcos, lembra daquele evento da Unicamp que cancelaram e tudo mais, que foi uma vergonha e tudo... Então, aumentou exponencialmente o alcance, né? E revelou o medo, revelou a insegurança, revelou a perseguição, a censura. Hoje, quem é reitor da Unicamp comandou isso, tá? Veja bem só, como que pode? Um reitor de uma universidade pública brasileira paga com impostos da imensa maioria da população brasileira que nunca comprou a evolução. Você faz uma pesquisa na rua, né? O designer ganha de goleada. E o pior, o design identificado como Deus bíblico, inclusive, pelas pessoas na rua. E nós pagamos os impostos, pagamos os salários das universidades públicas brasileiras para fazer isso que estão fazendo, censura, retaliações, né, detrações, né, desclassificações de palestrantes que querem defender a verdade. Mas o efeito colateral é terrível desses... na Federal do Mato Grosso do Sul, me falaram assim que a palestra de abertura normalmente tem 400, 500 pessoas assistindo, como tinham mesmo, né? E morre por ali, ninguém mais assiste as palestras no YouTube, não, né? No YouTube tem mais lá um pouco e tal. Já está em 8.000 visualizações, eu não sei, mas talvez seja a palestra mais visualizada na história do Integra UFMS. E por que estão vendo? Peraí, estão batendo tanto no Marcos assim? Deve ter alguma coisa boa lá. Então, pessoal, a verdade prevalece, né, Ricardo? Mesmo com essas perseguições, Eu acho que Pasteur também sofreu exatamente o que o design inteligente sofre hoje. Por quê? Porque se contrapôs a 200 anos de evolução espontânea. E há um grande paradigma científico que era ensinado como dogma. Então, a sua palestra foi fantástica em revelar que não são os hereges do design inteligente que estão dizendo que a evolução faliu. Não são os hereges do design inteligente que estão dizendo que não há evidências para a evolução, e se não foi a evolução, foi uma mente inteligente que fez. São os próprios evolucionistas, uns poucos honestos, né? Fantástico a sua seleção, e agradeço por expor mais uma vez a verdade. A Liga do Design Inteligente quer expor a verdade, a gente não quer fazer proselitismo, não queremos defender o meu gosto, o gosto do Marcos, da Ana, do Ricardo e do Saulo.
Se um dia a gente descobrir, né, Ricardo, que a evolução é fato, a gente volta a ser aquela coisa horrorosa que a gente já foi, eu e você, evolucionistas teístas, né? Mas, por enquanto, eu estou muito feliz em ser um teísta suportado, consolado nos fatos, né? Como Richard Dawkins disse que seria um evolucionista consolado nos fatos, eu acho que eu sou um teísta consolado e muito bem consolado em fatos e evidências fantásticas, como você mostrou aí, como a gente tem mostrado nas nossas palestras. Um consolo que vem das evidências científicas. Muito bem, Eda. É isso aí. Professor Ricardo, me permita aqui um comentário. Para mim, a palestra foi irretocável. Eu não tenho que dizer nada sobre a palestra, a não ser muito obrigado. No Dia dos Professores, comemorado aqui no Brasil hoje, uma palestra como essa. E eu queria só lembrar a quem está nos acompanhando o juramento que o biólogo faz quando da sua colação de grau. Tirado do site do CR Bio 02. Juro pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do biólogo, exercer as minhas atividades profissionais com honestidade, em defesa da vida, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico com justiça e paz. Ainda que esse biólogo seja naturalista, ele jurou certo porque ele está exercendo fé no naturalismo. Perfeito. Perfeito, Marcos. Então, é isso. Eu tenho falado muito sobre isso, Ricardo, com relação às ideologias. Eu só uso um outro termo emprestado da filosofia, que é a cosmovisão, né, que Kant elaborou lá no século XVIII, eu acho, né? E aí, se a gente pega o que você descreveu sobre ideologia e passa a usar essa nomenclatura de cosmovisão, é exatamente isso que a gente tem. A gente tem os fatos diante de nós e, por causa dos nossos pressupostos, sejam eles quais forem, eu vou interpretar esses fatos, né? Então, esse é o ponto. E a discussão toda está ali, né? A verborragia violenta contra o design inteligente é porque uma cosmovisão está sendo afetada. E como James Surrey já disse dando nome ao elefante, a cosmovisão é um comprometimento do coração. Então, quando uma cosmovisão começa a desmoronar na cabeça da pessoa, essa pessoa vai se agarrar com unhas e dentes ao que pode para sustentar a sua cosmovisão. E aí os argumentos vão ser ad hominem, os argumentos vão ser a carteirada, né, dos títulos que o cara tem, os livros publicados, os textos publicados. Mas esse monte de evolucionista que você já citou hoje, com esse quilo de livros e trabalhos publicados por eles, e a honestidade com que eles admitem que a evolução não tem prova científica e é baseada numa filosofia, ou numa ideologia, ou numa cosmovisão, seja qual for a palavra que a gente utiliza, a gente não precisa mais argumentar nada com relação a isso, né? Muito obrigado, Ricardo, muito obrigado. Eu agradeço, Marcos. Nossa, fantástico, fantástico, Ricardo. A gente fica sem palavras, viu? Eu tinha feito muitas anotações aqui, se for possível depois eu até queria falar algumas delas, mas doutora Ana também. Doutora Ana. Eu queria agradecer muito ao doutor Ricardo, realmente foi muito rica a sua apresentação, nos dá todos mais argumentos ainda, né, para entender como o design inteligente é atacado não por ciência, sino por convicções, por achismos, por cosmovisões, mas não por fatos. A gente tem sofrido ultimamente mais do normal, né, bastantes ataques, e a gente nunca viu um contra-argumento real, né, com ciência, com dados, com artigo, não, é só
zoando a gente, falando que somos religiosos, fanáticos, mas nenhum artigo científico por aí que demonstre, né, isso. Algo que é interessante, que o design inteligente, ele não é dogmático, e eu gosto muito disso, porque ele faz a inferência e a melhor explicação. Então, tendo várias hipóteses que expliquem uma observação, você vai escolher, então, a que melhor explique. E isso que o design faz. Se o design, dentro do design inteligente, se algo é melhor explicado por naturalismo, o design inteligente não tem problema algum dizendo isso é explicado por forças naturais e ponto, e pronto. Não tem nenhum problema. Já ao contrário, desde a parte do naturalismo, isso não é possível. Senão, tem que explicar tudo absolutamente por processos naturais e nada sendo projetado. Então, por que a ciência não admite o design inteligente? Porque ela não está fazendo uma inferência a melhor explicação, porque ela tira da todas as explicações possíveis de uma observação, tira o design inteligente. Aí ela não pode fazer uma inferência a melhor explicação, porque, como disse o professor Evelyn, ela ganha de goleada na maioria das coisas explicadas dentro das ciências históricas. Aí eu queria finalizar com um artigo da Nature de 2018, vou colocar aqui, inclusive eu vou enviar aí, para quem quiser ver. A conclusão do artigo é fantástica, é um evolucionista bastante honesto também, e o artigo é relacionado com a origem da vida, né? E ele fala assim: não é fácil ver o que substituiu frascos, pipetas, barras de agitação de um laboratório de química durante a evolução prebiótica, sem falar nas mãos do químico que realizou as manipulações. Aí ele fala, e sim, a maioria de nós não se sente à vontade com a ideia de intervenção divina nesse contexto. Então, ele já mostra o preconceito, né, que ele tem como cientista, mas, ao mesmo tempo, admite que nenhum resultado é confirmado, comprovado, a não ser que uma intervenção humana esteja de por meio para ajustar, né, os dados à teoria deles. Perfeito. É isso. Ricardo, pessoal, eu sempre faço essa analogia, né? É uma brincadeira com os meus irmãos argentinos, né? Nenhum juízo de valor, só uma comparação, né? É mais ou menos o que está acontecendo hoje é mais ou menos um julgamento sempre qual seria o melhor jogador de futebol do mundo, feito na Argentina, com juízes argentinos. E aí o resultado final é Maradona primeiro, Messi segundo, fala outro grande jogador argentino aí em terceiro. Aí todo mundo pergunta, mas Mascherano em terceiro, Batistuta em terceiro. Em quarto. Aí todo mundo pergunta, mas e o Pelé? E o Pelé? O Pelé não é argentino. Basicamente isso que está acontecendo com o design inteligente, né? A gente está sendo desclassificado por não ser argentino, apesar de ter todas as evidências a favor do Pelé, né? Tem vídeo e tudo mais, né? Acho que a gente faz a mesma coisa com o Santos Dumont e tudo mais. Então, o cientista, hoje é dia dos professores, né? A gente tem que voltar a ensinar os nossos alunos que gosto a gente deixa em casa quando faz ciência, preferências, gostos, né? Cosmovisões. Cientista tem que se despir das suas cosmovisões, tem que vestir o avental branco da ciência e tem que expor os fatos. Como eu procurei expor na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, na palestra, né, que todo mundo vai assistir, estou vendo lá, já estava passando de 8 mil agora, vai chegar a 10 mil. Apresentar os fatos e deixar os fatos falarem. E fatos não mentem, né? Fatos não são subjetivos, fatos descrevem uma realidade sem gostos, sem preferências. É isso que o design inteligente quer fazer, é isso que nós queremos fazer na Liga, o que queremos fazer no nosso congresso, e o que o Ricardo vai fazer com a gente, agora em 6 a 8 de novembro, estando com a gente presencialmente, face a face, aqui em São Paulo, ele já fez o positivo. Agora a Ana já vai comprar a passagem dele, né, Ana? E vamos trazer o Ricardo para cá. Espero que sim. Espero que Deus cuide da minha filha para ela para poder ir. Depois dessa palestra, você está indesculpavelmente convocado a estar com a gente. E é isso. Fantástico, né? A gente está lidando contra
uma crença, uma cosmovisão enraizada numa ciência que deveria ser livre, uma ciência que deveria ser aberta ao ponto e contraponto. Então, design inteligente é pseudociência, combate a ciência, destrói a ciência? Não. A gente está querendo trazer a ciência para o seu bom e velho caminho, rejuvenescer, depurar a ciência. Somos defensores da boa ciência. A gente não trabalha contra, a gente trabalha a favor da boa ciência. E se um dia a ciência demonstrar que a nossa tese está errada, que assim seja. Que assim seja. Eu vou procurar outra forma de defender a minha teologia, né? Por exemplo. Então, estamos aqui defendendo a verdade enfatizada a cada avanço da ciência, os dados, as evidências. E não queremos eleger o Maradona porque ele é argentino. A gente quer escolher o melhor jogador de futebol do mundo pelas suas realizações, pelos seus gols marcados, pelos vídeos, pelos dribles, né? Por ser um jogador completo, né? Diz que o Messi é fantástico, né? Mas o Pelé fazia tudo, todas as jogadas, né? É assim que a gente quer agir, tá bom, gente? Um abraço. Queria só deixar claro alguns comentários que foram feitos aqui, né? Queria deixar aqui o comentário também do Dr. Kelson Mota, que está assistindo aí pelo YouTube, elogiando aí o Ricardo, né? Que palestra inspiradora e, de fato, muito inspiradora, viu? E só deixar uma pergunta para o Ricardo aqui, um questionamento que foi feito, deixa eu achar ele aqui de novo, feito aqui pelo Marcos Charles, tá? Pergunta aqui para o Ricardo, como ajudar, né, a entrarmos num denominador comum? Você acha isso possível, o Ricardo? Um denominador comum quer dizer entre o design inteligente e a teoria da evolução? Eu não sei qual é o conteúdo da pergunta. Denominador comum em relação a quê? Ele não deixou claro, né, na pergunta, mas, bom, interprete como for mais claro para você, né? Eu não sei se ele quis dizer isso, design inteligente e evolução, mas talvez também por conta desse conflito todo, né, como você expôs muitos conflitos de cosmovisão, né, entre pessoas, né, será que talvez a pergunta esteja nessa direção, né? Eu penso assim, que o Marcos está dizendo que fez um comentário antes da pergunta. Não sei qual é o... Vamos ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Ele disse aqui, né, que fez uma análise do livro do Eberlin e percebeu que os evolucionistas creem que o lado oposto é preguiçoso, por dar uma explicação superficial, que há um Deus e pronto. Olha... Entendi, eu li quando ele colocou isso, agora que eu estou me dando conta. E o contrário também, né? A gente acha que, às vezes, o evolucionista naturalista ele é preguiçoso, porque ele tenta dar uma explicação simplista, travestida de complexa. Né? De que tudo aconteceu por acaso, espontaneamente, as moléculas, né? Eles dizem que o Marcos Zero não pode falar de evolução porque ele é químico. Engraçado. E quem é que pode, então? É o biólogo, onde a biologia é feita em cima da química, né? Termina na química, ou começa na química, na verdade, né? Então, a gente entra muito nisso aí. Como é que você olha para a natureza e vê a complexidade da natureza e porque se recusa a acreditar que ela pode ter sido construída, né, projetada e executada por uma inteligência, no meu caso, eu creio que foi Deus cristão, né, pela pessoa se recusar a priori a isso, a crer nisso, então ela prefere crer numa explicação que, no meu ponto de vista, é muito mais simplista. E é dizer, não, cara, eu acredito que se juntou tudo por aí e formou o que nós temos. Ô, Ricardo, é como a seleção natural, né? O pessoal acha que seleção natural é um conceito extremamente sofisticado e super poderoso. Darwin disse que eu não consigo ver limites para o poder da seleção natural. Mas eu falo minhas palestras, né? Porque sou um pouco descontraído nas palestras, vamos dizer assim. É descontraído para ser bem
elegante, né? A minha descontração eu falo, na minha descontração eu digo assim, a seleção natural é um conceito extremamente trivial, né? Extremamente simples. Ele diz assim, ó, vantagens são vantajosas. É só isso que a seleção natural fala, né? Se você tiver uma asa e você precisar comer em cima de uma árvore, você vai ter uma vantagem que vai ser vantajosa, né? É somente isso. Vantagens são vantajosas. E se ela aparecer, né? Então, por isso. E aí os evolucionistas ficam procurando vantagens e tudo. Por que o sexo apareceu? Porque, olha, deu a vantagem de aumentar a diversidade genética. Então, você encontra uma vantagem, encontra a explicação. E vantagens são vantajosas, óbvio. Então, você praticamente explica tudo pelo conceito da vantagem ser vantajosa. E nós que somos preguiçosos, não, pelo contrário. É uma teoria que fica procurando vantagens e usa vantagens para explicar sistemas extremamente complexos, como a asa que aparece, né? Em um ser terrestre. E asas, 3 diferentes tipos, né? Asa de borboleta, asa de pássaro, asa de morcego, né? Com 3 estruturas, composições totalmente distintas. Então, a prova que você está certo, Marcos, a prova que você está certo é que a ciência moderna, ela surgiu a partir da necessidade do ser humano de, em crendo que havia uma certa ordem na natureza, e que havia leis, e que Deus criou e organizou tudo isso, a necessidade de compreender isso. Né? A gente quer compreender os processos, a gente quer compreender as leis, a gente quer compreender como funciona, e isso é o contrário da preguiça. Né? A preguiça seria cruzar os braços e dizer, Deus fez, então tá bom. Mas por causa da não preguiça, né, por causa dessa disposição em querer conhecer essa natureza que Deus fez, que um planejador fez e executou, nós, por não sermos preguiçosos, os cientistas construíram a ciência moderna. Ricardo, a ciência nasceu com a percepção de que havia um Deus, não é? Os grandes cientistas criam em Deus. E não foram preguiçosos e foram para casa pescar. Não foram pescar. Os grandes cientistas que criaram as grandes áreas da ciência eram homens que criam em Deus. Planck, Pascal, Schrödinger, Thomson, o pai da espectrometria de massas, disse... dado após dado, espectro após espectro, a verdade que é enfatizada na cada avanço da ciência é que grandes são as obras do designer, vamos dizer assim. 90% dos ganhadores de prêmio Nobel, defensores do design inteligente, criam em Deus ou alguma divindade, ou alguma espécie de design. 90% dos prêmios Nobel. Como é que pode dizer agora que nós somos preguiçosos, né? Para ganhar um prêmio Nobel, você tem que trabalhar muito, não tem? E você sabe que quem ganha as batalhas, né, na história das sociedades é quem tem a melhor propaganda. A propaganda é a grande arma, né? E, às vezes, o pessoal que se opõe a nós, eles têm uma estratégia de propaganda muito bem feita, né? A gente ainda é muito pequenininho. Agora, sim, eu creio, né? Dentro da pergunta que foi feita aí, eu não sou descrente da possibilidade de uma conciliação. Não uma conciliação no sentido de concordância, de todo mundo pensar do mesmo jeito. Isso eu acho praticamente impossível. Mas uma conciliação onde de forma pacífica, os defensores da teoria da evolução naturalista e os defensores de um design inteligente possam conviver pacificamente dentro do meio científico, dentro da academia, trabalhando, debatendo, conversando, sabendo e querendo ouvir um ao outro de mente aberta. Eu acho que isso seria uma coisa extremamente saudável e possível. O problema é que não há, principalmente da parte beligerante da teoria da evolução, né, do defensor da teoria da evolução, que é a parte mais sectária, não há essa disposição. Eles não aceitam sequer conversar. Quando dizem que querem conversar, na verdade, eles querem detonar, né? E aí isso cria um conflito. Não era para existir o conflito, não tem necessidade, mas cria-se, né? Ricardo, mas a propaganda tem sido muito intensa. Por 150 anos eles têm o domínio da academia, têm o domínio da mídia e tudo mais. Mas acho que o que eles não se conformam, e essa inquietação, essa revolta é tremenda, porque aí saem nas ruas, fazem a pesquisa, né? Uma vez eu tive num debate falando sobre isso,
E o que acontece? O designer ganha de goleada. E aí, no meu livro, eu coloquei isso, né? Não existe propaganda que consiga convencer um esquimó a comprar uma geladeira. É basicamente isso. Estão vendendo geladeira para esquimó. O povo sabe que a complexidade é absurda, que a informação é absurda, que a antevidência é absurda. A gente fica achando que é só cientista que faz ciência, né, Ricardo? Mas não é. O homem natural também faz ciência, ele observa os fatos, ele observa o mundo natural, ele observa os animais, é como o Darwin foi também, né? Um observador da natureza. E ele faz as suas próprias conclusões. Então, todos nós somos cientistas também. A gente não labuta diretamente na ciência, a gente não põe um avental, todo mundo põe avental e vai para o laboratório, mas somos, desde criança, pequenos cientistas, avaliar o universo à nossa volta, a vida e o universo. E por que não compram? Porque o povo é ignorante? Porque o povo não é bem instruído? Não, é porque o senso comum é desenvolvido nesse exercício científico da sociedade. E as pesquisas mostram que o design inteligente ganha de goleada. E esse é o desespero, acho que, maior dos darwinistas, porque apesar dessa extrema propaganda maciça, os cientistas do mundo inteiro não estão comprando a teoria. Isso é muito verdade, né, doutor Eberlin? Acho que o design inteligente, ele facilita, na verdade, a busca científica, né? Ele é o motivador da busca científica, né? Acho que naquela apresentação que eu fiz sobre a introdução do design inteligente, fica muito claro que o design inteligente, ele suscita a pesquisa científica, e não o contrário, como às vezes se acusa, né? Simplesmente falar que as coisas são por acaso, ou que não tem explicação, não tem sido a postura de nenhum proponente do design inteligente, não é isso? Queria só então finalizar, gente, só com alguns comentários aqui, ó. O Dr. Kelson falou aqui, né, que a ciência moderna só foi possível porque a cosmovisão cristã assumiu o universo como algo metódico e regido por leis racionais, né? A cosmovisão cristã realmente favorece isso, né? Qualquer cosmovisão que entenda um planejamento do universo facilitaria, né, essa busca científica, né, facilitaria esse entendimento, né, de que o universo ele é racional, né, e não irracional como a teoria da evolução diz, que processos irracionais cegos deram origem a todas as coisas. Aí é perfeitamente anticientífica essa postura, não é verdade? Estou procurando aqui outros comentários para a gente finalizar. Lá em cima, o Dr. Kelson também fez um comentário muito interessante aqui, achei. Arrogância naturalista. A existência de Deus, embora não seja tecnicamente descartável, é muito, mas muito improvável mesmo. Richard Dawkins, biólogo naturalista. Isso é muito cosmovisão, um tema que a gente tem falado muito aqui na Liga, né? O Marcos Davi tem falado bastante, né, Marcos? Cosmovisão, o modo como a gente enxerga o mundo, a maneira totalizante de ver o mundo, né? Ô, Saulo, essa questão que o Eberlin colocou agora dos cientistas iniciais serem criacionistas, eu só queria reforçar isso. Pelo fato deles enxergarem o mundo de maneira ordenada, que podia ser estudado o mundo, né? Porque tinha um ordenador, porque tinha um organizador, que eles podiam olhar para a natureza e, ao contemplar esse ordenamento, estudar esse ordenamento e entender de maneira científica, de maneira lógica, esse ordenamento. Então, as principais universidades nasceram com essa pegada, né, de que o mundo era ordenado racionalmente e ele poderia e deveria ser estudado, né? Então, Princeton, Yale, Oxford nasceram nesse contexto, né? E isso é inegável. Sem dúvida nenhuma, né? Senhores, a gente já está chegando então aqui a 1h50, tá? Já passamos um pouco do tempo. Ricardo,
não preciso nem falar outra vez, tá? Pessoal aí batendo palmas para a sua apresentação, tá bom? Os comentários aí, teve vários comentários também elogiosos, só que não dá para eu mostrar todos, né? E então, te agradeço mais uma vez, tá bom? É muito bom revê-lo, né? Nem que seja pelo menos aqui virtualmente, tá bom? Espero muito que você esteja conosco, né? Daqui 3 semanas aí no Congresso, tá bom? E foi um prazer ter você aqui conosco, tá bom? E a porta está aberta para mais palestras aqui na Liga, né? No Congresso a gente deve terminar as palestras da Liga, né? Às quintas-feiras, e a gente voltaria no ano que vem, mas para você as portas estão super abertas, tá bom? Muito obrigado, Saulo, muito obrigado, Marcos Davi, Marcos Evan, Ana, e todos os que participaram, assistiram, comentaram. Eu agradeço demais, mais uma vez, a oportunidade, espero que tenha valido a pena para vocês, e peço desculpa aí por qualquer coisa, eu não estava me vendo, né, durante a palestra, então não sei como é que estavam minhas expressões, mesmo hoje, eu estava vendo só a tela dos slides, mas espero que tenha dado tudo certo. E muito obrigado mesmo, a gente provavelmente vai se encontrar de novo outras vezes, né? E se Deus permitir, no Congresso. Maravilha. A doutora Ana precisou sair, ela tinha um compromisso, né? Então ela só se despediu aqui no chat, tá? Então estou falando aqui para o pessoal que ela teve de sair, né? Doutora Eberlin, obrigado então pela presença. Marcos Davi, mais uma vez, obrigado então. A gente se vê, então, semana que vem, a gente já tem um convidado, né? Em breve eu devo anunciar isso nas redes, então, tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Obrigado aí, pessoal do chat também.